Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, que dê um like, aperte o sininho, compartilhem e ajude a divulgar o TV Linhaça, que precisa ter mais seguidores. Pois bem, hoje foi o domingo das manifestações anti-Bolsonaro que finalmente começam a crescer e se tornar bastante expressivas, embora também haja a repressão policial. Então, isso foi impulsionado pelos Estados Unidos, né? Infelizmente o Brasil tem que seguir as tendências de fora, e nos Estados Unidos ainda continuam ocorrendo manifestações contra a violência policial que matou vários negros, né? Houve o caso do George Floyd, mas a jovem Breonna Taylor, ela também foi lembrada, ela que foi assassinada em março pelo tiroteio da polícia, de maneira bastante covarde, né? Porque ele era o namorado dela que foi acusado de um crime sem fundamento, sem fundamentação, e aí o namorado da Breonna só errou pelo fato de portar armas, né? Mas é o contexto dele, é a situação dele. Talvez ele necessitasse, dentro daquela situação caótica em que os negros vivem, de portar arma. Não vai entender, mas em todo caso a polícia não deveria ter entrado naquela casa. E no tiroteio a Breonna recebeu um tiro e morreu. Que era uma negra bonita, uma negra bastante simpática, jovial, tudo. Aí ela ia fazer aniversário, 27 anos, em 5 de junho. E os protestos do movimento Black Lives Matter lembrou dela. E ele deve estar lembrando também de um monte de gente, um monte de negros que foram mortos por nada. Apenas por serem negros, por causa de policiais covardes, sádicos, impiedosos, raivosos e com sede de sangue. Algo que já está ocorrendo no Rio de Janeiro, vídeo caso de João Pedro, da menina Ágata, e um monte de gente que se foi nas favelas, gente inocente, atingida por tiros, as supostas balas perdidas, ou às vezes mesmo as balas perdidas, isso não justifica. Então, esses protestos brasileiros, eles envolveram também o antirracismo e juntaram com a crise do governo Jair Bolsonaro, que ganhou um episódio bastante surreal. Claro que o motivo é outro. E o guru de Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, ele criticou o Bolsonaro, mas não como a sociedade critica. Ele queria que o Jair Bolsonaro fosse mais violento, mais sádico, mais autoritário, né? Que ele reprimisse com mais violência, e o Olavo de Carvalho achou que o Jair Bolsonaro, seu pupilo, estava fazendo corpo mole, está fazendo, e o Olavo ameaçou derrubar o governo Bolsonaro. Mas como é que o Olavo de Carvalho vai ter esse poder de derrubar governos? É surreal. Ele vivendo lá na Virgínia, nos Estados Unidos. A que ponto chegamos nesse absurdo todo, nesse hospício chamado Brasil. Então, outro protesto também, outro motivo do protesto contra o Bolsonaro é porque na véspera, no dia 6 de junho, o governo Bolsonaro simplesmente decidiu que não vai noticiar mortos de Covid-19. Um grande absurdo, não bastasse a subnotificação dos dados. Algo que não ocorreu e nem ocorre em outros países, que procuram informações, pelo menos com a maior transparência possível. E aí a tragédia explode no país. São
já estão para 1.500, 1.600 mortos por dia, isso em dados oficiais, porque fora disso já se fala que morre um brasileiro a cada minuto por Covid-19. O que isso significa? Então, um dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. 24 vezes 60 é 1440, né? Mais ou menos assim. Só que já tá indo mais do que isso, né? Com a subnotificação, imagina-se que devem morrer 3.000 brasileiros por dia. 3.500 talvez. E aí um dos motivos é justamente toda essa irresponsabilidade acumulada por Jair Bolsonaro desde janeiro de 2019. Um governo extremamente ruim, incompetente, que Jair Bolsonaro não fez um pingo de melhoria para o país. E aí, pelo menos agora, os protestos de rua pelo menos estão aí para mostrar que há uma insatisfação. Embora seja como as panelas, né, os panelaços contra Jair Bolsonaro à noite, eles apenas são movimentos de caráter informativo, dizer que o povo está contra Jair Bolsonaro. Só que será que isso vai adiantar? Porque infelizmente a situação toda está sendo empurrada com a barriga. Porque os verdadeiros operadores do processo político e jurídico que poderiam derrubar Jair Bolsonaro, a partir do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não está interessado em encerrar o governo. Não está interessado em encerrar o governo, mesmo que se Rodrigo Maia decretar não só o impeachment a Jair Bolsonaro, mas também ao vice-general Antônio Hamilton Mourão, o Rodrigo Maia seria o titular da presidência da República. Ele teria o protagonismo político nas mãos, um protagonismo governamental. Nem para favorecer ele, que ele levaria adiante o mesmo projeto do Paulo Guedes. E nem isso ele quer. Ele fica todo medroso, né? Tem até uma charge do J. Camelo em que o Rodrigo Maia aparece numa cabine, todo indiferente ali, com aquela cara de desprezo, enquanto acumulam-se pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Então é completamente surreal essa situação. E os protestos que ocorrem contra Bolsonaro, pelo menos vão adiantar algum tipo de pressão, né? Não sei se vai ter efeitos políticos concretos. Talvez não. Porque desde 2016, todos os protestos populares ocorreram. Toda essa satisfação popular se manifestou. Mas a chamada plutocracia, as elites que estão com as rédeas do processo político atualmente, elas estão indiferentes, até porque elas já sabem. Para elas é chover do molhado as elites admitirem que são impopulares. O projeto que está aí, que agora é comandado por Paulo Guedes, é impopular. Isso é óbvio, isso é mais do que óbvio. Ele vai contra a realidade do povo brasileiro, vai contra o cotidiano dos brasileiros. Então, tinha que ser impopular. Isso é lógico, até os tecnocratas estão cansados de saber disso. Eles estão cansados de ver os protestos nas ruas, né? O pessoal nos odeia, eles dizem ali. Então, talvez seja necessária alguma pressão maior, mas cadê? O xadrez político do bolsonarismo está muito complicado. E o Brasil todo está num nível de atraso muito grande. E mesmo nas esquerdas, além de uma mobilização,
ainda uma utopia vendida por alguns oportunistas infiltrados, né, que vieram da direita, que é uma utopia de que o Brasil vai voltar a 2002, quando houve aquele pacto das esquerdas, das forças progressistas com os setores do atraso, que é sempre aquela mentalidade que o próprio José Souza falou, de que toda novidade sempre tem que negociar com valores e estruturas pré-modernas da nossa sociedade. Então, é uma situação bastante complicada no nosso Brasil, né? E há um risco do Jair Bolsonaro se tornar mais autoritário. E aí, e no caso também de uma notícia aqui que passou pouco percebida, que foi a invasão da Polícia Federal numa filial do Partido dos Trabalhadores. Então, mostra o quanto o autoritarismo é um risco. E aí a gente tem que se segurar, porque a pandemia vai entrar na sua fase de pico e a crise política vai atingir níveis insustentáveis. Aí a gente se segurar mesmo, porque vai ser uma verdadeira viagem para o fundo das trevas. Ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos. Fiquem em casa, tenham boa saúde e mantenham essa saúde. Não saiam à toa, porque o coronavírus está botando para quebrar. E aguarde o nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!